Fala galera, beleza? Esse aqui é o segundo vídeo do The Codes on the Table da série Programação de Jogos para Celular. Meu nome é Juderian, @JuderianJR, e esse vídeo vai ser sobre Lua. Na verdade, os dois próximos vídeos vão ser sobre Lua, porque eu percebi que ficou muito grande para ficar só em um vídeo, então eu resolvi deixar em duas partes, que vai ser a parte 1. Vou falar um pouco do começo aqui. Agora, no começo eu vou falar um pouco da história da Lua, de o que é Lua, quem usa Lua, literatura e etc. Bom, eu vou falar sobre Lua, pra você ver se negócio redondo, mentira. Na verdade eu vou falar sobre a linguagem Lua. A linguagem Lua foi criada em 1993, desenvolvida pela PUC-Rio. Isso sim, realmente, ela é brasileira. E ela é muito usada no mundo inteiro, é uma linguagem foi bem difundida, principalmente no setor de jogos, porque ela é muito usada para scripting, mas também ela é muito usada para software embarcados, porque ela é muito pequena, rápida, e o interpretador dela, ela é uma linguagem interpretada, o interpretador dela tem apenas 182K, muito pequeno realmente. Ela é uma linguagem naturalmente procedural, mas você usa ela como orientado a objetos. Tem vários mecanismos para isso que a linguagem permite. Uma coisa boa dela, ela tem tipagem dinâmica, ou seja, ela não é como Java. Você não precisa, na hora que você for instanciar uma variável, você não precisa dizer ela é int ou ela é double, não. Você bota a variável e ela pode se tornar qualquer coisa. Isso é mais ou menos como funciona no JavaScript. Funciona mais ou menos como JavaScript. Ela também é código aberto, isso é bom, qualquer um pode brincar com ela. E ela tem mais ou menos um pouco como Java, que ela é interpretada em nível de bytecode e por uma máquina virtual. Isso é mais ou menos como o Java funciona. O Java ele dá uma compilada, entre aspas, para gerar o bytecode e a máquina virtual interpreta esse bytecode, mais ou menos isso. Vou falar dos cases de sucesso. As ferramentas de software ou jogos que utilizam ela. Por exemplo, o Adobe Photoshop Lightroom utiliza ela para scripting, eu penso. E a TV Digital brasileira tem ela nas especificações. TV Digital que infelizmente não foi muito para frente, mas a batalha continua. E também alguns jogos, por exemplo, World of Warcraft, que utiliza ela para fazer add-ons e plugins. Muito utilizada também, obviamente, porque World of Warcraft é gigante, é um mundo. E Castlevania, Lords of Shadow também utiliza ela, provavelmente para scripting, não sei bem em que lugar, mas provavelmente para scripting de inteligência artificial, alguma coisa do tipo. Isso é muito utilizado também, linguagem script para esse propósito, porque é mais simples de você ajustar enquanto você está fazendo testes. Isso funciona mais para jogos maiores e etc. No início, talvez vocês nem tenham entendido, no início não vai ser muito importante para a gente. Bom, como SDK, e é mais ou menos o que Corona temos o próprio Corona. A gente tem também o Guideros, ou Gideros, não sei bem como é que fala o nome. Que ele basicamente é um Corona da vida, eu já utilizei, inclusive estou fazendo um jogo em Guideros. A gente tem também o Love, só que o Love gera para macOS e Windows, não é mobile. Se não me engano, a gente tem também um chamado Moai, que ele é mais ou menos no princípio do Corona e do Guideros. Só que eu nunca cheguei a utilizar, nem pesquisar muito sobre ela. Mas se não me engano ela é open source. Bom, aqui um pouco de referência, né? Eu tenho dois livros para indicar. Um que é Programming Lua, terceira edição, que o autor foi um dos criadores de Lua, da linguagem Lua. Ele é um professor pesquisador da PUC-Rio, que esse é o mais novo, é de 2013, se não me engano. E a gente tem também o Corona SDK Mobile Game Development, que é só sobre Corona, tem um pouco de Lua, mas um capítulo só,
que é um livro muito bom, muito interessante. Quem tá afim de aprender mais de Corona, acho que vale a pena dar uma lida nesse livro. Os dois tem na Amazon e você pode comprar em formato digital, que sai bem barato, ou comprar em formato físico também, fica a critério. A gente tem também dois sites, que um é o site da linguagem, que é lua.org/português, se você quiser em português. Eu acho que o lua.org só é em inglês. E a gente tem também o coronalabs.com, que é o de Corona. Então, e lá tem uma comunidade grande. E também a gente tem vários tutoriais da própria empresa, explicando algumas coisas úteis. Então é isso, próxima parte do vídeo corta para a linguagem em si, a gente vai dar uma brincada com ela. Valeu! Eu criei um projeto no Corona, que já mostrei pra vocês como é que faz, né? No vídeo passado, eu criei um projeto aqui, aula 2 vou colocar no GitHub pra vocês quiserem dar uma olhada depois, dar uma estudada, mas aqui eu vou falar das coisas básicas da linguagem. Bom, as variáveis em Lua tem 3 escopos, que um seria o global. Tem 3 escopos, que um é global, que é o escopo básico. Se você quiser simplesmente atribuir uma variável, por exemplo, minha variável igual a 15, ela já é global. Então, por padrão, ela já é global. Então, você dá um print minha variável, ela já vai rodar aqui no Corona Simulator. Deixa eu pegar aqui os consoles. Se eu rodar aqui no Corona Simulator, minha variável é 15. Essa é a global. A gente tem a variável local, que você digita local antes dela, então local minha variável local igual a 10. Essa variável ela vai estar sempre, ela só vai funcionar, só vai existir dentro do escopo que ela tá. Se ela tá dentro de um bloco, por exemplo, de um if, else, ou de um while, ou de um for, ela só vai funcionar dentro daquele for. Ou se ela estiver dentro do arquivo, ela só vai funcionar dentro daquele arquivo. A gente tende a usar mais variáveis locais, tanto para não posso dizer, não deixar o código muito confuso, porque você pode acabar querendo acessar uma variável em outra classe, em outro lugar, uma variável global, que isso deixa um pouco estranho, não é muito bom ficar usando variáveis globais por causa disso, e pela velocidade. Em Lua, a velocidade de acesso em variável local é mais rápida do que em variável global, então com performance isso conta muito. E a outra variável, ela é atribuída dentro de tabela. Eu vou criar uma tabela básica aqui, depois eu vou dar uma explicada para vocês. Pessoa P, nome, John Doe. Eu, para acessar o nome dessa pessoa, eu basicamente preciso, por exemplo, tem duas formas básicas, que é pessoa.nome ou pessoa nome. Que aqui eu tô na primeira pessoa.nome, a segunda é dentro de colchetes. Então você tem essas duas formas de acessar esse tipo de variável. Eu vou explicar melhor sobre tabela depois, quando eu falar sobre os tipos da linguagem. Eu falo melhor sobre tabela porque é uma coisa muito importante em Lua, as tabelas. Bom, continuando aqui, a gente tem... Bom, depois eu falo da tabela melhor. Continuando aqui, a gente vai falar sobre os tipos agora. Só para rodar lá no simulador, salvar aqui Ctrl S, rodar no simulador Ctrl R. E tá aqui 15, não rodou. 15, John Doe, porque eu acessei 2 vezes para mostrar para vocês. Bom, os tipos, a gente tem vários tipos. Vou começar pelo new,
Opa. Nil, ele é tipo o nulo de Lua, ele é o nulo, comparando com Java, ou com JavaScript, se não me engano, é nulo também. E ele é, bom, basicamente demonstra que uma variável não existe, ou ela é nula. Isso é muito utilizado. Então, por exemplo, se eu quero, sei lá, cadê minha variável? Eu não criei essa variável, então ela não existe. Então, se eu quiser imprimir ela e ela não existir, ele vai retornar nulo. Imprimir aqui, John Doe que faz as últimas, retornou nulo. Essa foi new. A gente tem boolean, que é um tipo básico também, só para mostrar qualquer outra linguagem, local, meu boolean, igual a true, print boolean, print meu boolean. Você pode atribuir false ou true na variável. Coisa básica, eu vou passar rapidamente por cima disso. A gente tem números, obviamente, por exemplo, local idade igual a 20. A gente tem número e novamente é uma linguagem tipada, então você não precisa colocar int, double, float, não tem isso. Pode estar idade 20, local, média, sei lá, 12.5, por exemplo, e funciona do mesmo jeito. A gente tem string, coisa básica, local, nome, como já mostrei antes, John Doe, por exemplo, string normal. A gente tem tabelas, isso é bem importante. Bom, tabela é o tipo de estrutura principal de Lua. Como eu mostrei antes, por exemplo, pessoa. Deixa eu copiar aqui. Mais fácil. Bom, pessoa. Ela é muito utilizada para fazer orientação a objeto, por exemplo, porque eu consigo atribuir métodos e etc. a essa pessoa. No final do vídeo, eu não sei se não vai dar tempo nesse vídeo, talvez no próximo, eu vou falar sobre um pouco de orientação a objeto, vou mostrar como utilizar a tabela e criar um objeto. Aqui, por exemplo, pessoa, eu consigo acessar daquele modo que eu mostrei também, e também eu tenho outra forma que ela vira um vetor, que é uma tabela funciona como se fosse um vetor, que é, por exemplo, o meu vetor segunda, terça, sucessivamente. Eu acesso ela por vetor. Para explicar uma coisa básica, vou rodar aqui para mostrar para vocês. Vetor segunda-feira. Diferente das linguagens normais, ele não começa por 0, o index do vetor. Ele começa por 1. Então, como eu botei vetor 1, ele vai colocar segunda-feira. Se eu colocar 2, ele vai colocar terça-feira. Terça, na verdade. Bom, tabela é isso. É uma estrutura muito usada para você atribuir vários valores. Por exemplo, nome, idade, 20. Se você criar um objeto em si, você utiliza muito as tabelas. Bom, agora eu vou falar de função. Function. Vou criar uma função aqui. Opa, pera aí. Funções. Function somar. Recebe 1, 2. End. Isso é a estrutura básica de uma função. E aí, bom, return. Mais 2. Se eu quiser usar essa função, eu digito, bom, quero somar, coisa bem básica, 1 mais 1. Rodar. Se eu rodar, ela vai dar 2 a soma. Mas função também é um tipo
da linguagem. Então eu posso atribuir a uma variável uma função. Por exemplo, local subtrair. Subtrair vai receber uma função que não tem nome. 2. Eu vou retornar 2. Se eu colocar print subtrair 1 menos 1, ele vai dar 0. Então você pode atribuir uma função. Por que isso é muito útil? Eu vou falar mais tarde, porque você pode, por exemplo, colocar em pessoa. Se eu quiser criar um novo campo, eu crio basicamente como uma variável normal, só que eu preciso atribuir o local dela. Então, por exemplo, se eu quero criar uma variável dentro de pessoa, eu boto pessoa somar é igual a function sem nome, a função é uma função anônima. Vou colocar multiplicar para diferenciar. Multiplicar. Ele vai return. Não faz sentido uma pessoa ter uma função multiplicar, mas tudo bem, só a nível de demonstração. Bom, desculpa ter um problema aqui na gravação, como estava dizendo. Eu consigo atribuir uma função a uma tabela, como eu mostrei para vocês. Eu atribuí por fora, mas eu posso atribuir dentro, já mostro de novo. Então se eu botar aqui pessoa.multiplicar 2, a gente vai ter aqui 2, que é 1 vezes 2, 2. Para atribuir dentro, basicamente a mesma coisa. Eu quero criar um objeto carro. Carro vai ter gerar placa. Vamos criar qualquer coisa aqui. Essa é uma função. Return math.random de 1 a 100. Esse aqui é um método que gera um número aleatório com a amplitude que você colocar. Então se eu botar aqui print carro.gerar placa, eu vou rodar e ele gerou 1. Vou rodar de novo aqui para vocês verem. Gerou 57. Bom, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vou fazer em 2 partes, porque ele ficou bem grande. Na segunda parte eu vou falar sobre os operadores aritméticos, relacionais, operadores lógicos, sobre como você pegar um tamanho de uma variável, sobre os instrumentos básicos, tipo if, else, for, while. E no final eu vou falar sobre como criar um objeto, que isso vai ser muito, muito útil. Criar uma classe em Lua, utilizando mais ou menos como Corona, utilizando, como posso falar, o estilo do Corona. Então, fico por aqui.